Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor, amém? Livro de Oséias, capítulo 14, para mim, para a sua meditação, que vai nos dizer assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: tira toda a iniquidade, aceita o que é bom, e oferecemos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Louvado seja o nome do Senhor. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa palavra, irmãos, nada mais é do que um convite do Senhor ao povo de Israel. Aleluia. E eu confesso que eu fiquei muito feliz quando o Senhor me deu essa palavra, porque eu costumo dizer que isso aqui é um ponto de partida. Aleluia. É um ponto de partida. O povo de Israel havia se perdido na idolatria, no engano, na mentira, nas suas próprias concupiscências, nas suas próprias vontades, nas suas próprias vaidades, assim como acontece nos dias atuais conosco, comigo, contigo. Quantas das vezes nós caímos, quantas das vezes nós tropeçamos, quantas das vezes nós falhamos diante do Senhor, aleluia, porque não há homem nem mulher que seja perfeito, aleluia, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim foi perfeito em todas as obras. Mas desde que a história de Israel começou, nós vamos perceber, aleluia, que virava e mexia, Israel estava caído. Aleluia, Israel transgredia, Israel desviava, Israel saía, aleluia, debaixo das asas do Senhor, aleluia, recorria a outros deuses, aleluia, vivia suas próprias vontades, concupiscências, como nos dias atuais. Aleluia, nós somos reflexo daquilo que, aleluia, que estamos vivenciando, do ambiente que estamos convivendo. Sim, aleluia, como costuma dizer um ditado por aí, né? Uma laranja podre apodrece todo, aleluia, o estoque que está dentro do caixote, né, ou não é? Então, muitas das vezes, a gente está andando com pessoas, aleluia, começa a se distrair, aleluia, e a sair da posição, e a sair da direção, e a sair daquilo que Deus preparou para nós. Às vezes, deixamos nos levar pelas nossas concupiscências das nossas carnes. Já não andamos mais servindo a Deus, aleluia. Há muitos que se perdem, estavam adorando a Deus, estavam na presença de Deus, mas por algum motivo, uma má conversação, a concupiscência da carne, caíram, aleluia, tropeçaram. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E como diz a própria palavra, um abismo chama outro abismo, o Espírito Santo de Deus. Então, dentro desse abismo que muitos vão se encontrar, e muitos já se encontraram ou vão se encontrar ainda, aleluia, muitas das vezes achamos que Deus já nos rejeitou, que Deus já não nos quer mais, já não somos dignos da sua misericórdia, da sua compaixão. Alguns chegam a um estado, irmão, tão grave, que acham que Deus não ouve mais sua oração, que Deus não vai aceitar mais, que Deus o rejeitou, mas não é dessa forma. Esse convite que o Senhor faz a Israel mostra o amor de Deus por Israel, o amor de Deus por mim, o amor de Deus por você, porque Ele vai dizer: volta, ó Israel, porque pelos teus pecados, não é só um pecado não, pelos teus pecados tem caído, aleluia. Volta-te ao Senhor teu Deus, converte-te ao Senhor teu Deus. E isso, irmão, nada mais é do que um convite, aleluia, daquele que tinha todo o direito de jogar fora, todo o direito de rejeitar, todo o direito de ignorar, aleluia. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me fazia lembrar de situações que acontecem no nosso cotidiano, na nossa vida, aleluia. Você já viu uma coisa, aleluia, quando um homem, ele é traído pela sua esposa, aleluia, normalmente aquele homem a rejeita, não quer mais, não aceita mais, aleluia, a convivência, aleluia, muda, ele quer distância daquela mulher, ou vice-versa, a mulher é a mesma coisa, aleluia. Quando ela descobre uma traição do seu marido, do seu cônjuge, o que ela faz? Ela
ela quer, aleluia, terminar aquele relacionamento com aquela pessoa. Ela não aceita, por mais que aquela pessoa venha trazer algumas desculpas, aleluia, venha se desculpar, pedir perdão, na maioria das vezes não é aceito, aleluia, a reconciliação não acontece, é ou não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então assim, aquele que está sendo traído, ele tem todo o motivo e toda a razão para desprezar e não querer mais, não continuar naquele relacionamento, mas Deus não é assim, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a gente venha o trair, ainda que a gente venha o negar como Pedro negou, ainda nós viemos falhar com ele, o Senhor sempre está nos dando uma segunda chance, uma segunda oportunidade, e é isso que ele está falando com Israel, e é isso que ele está falando com algumas pessoas que estão aqui. Ele está dizendo para você, filha, filho, eu estou te dando uma oportunidade de se voltar para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que aconteceu, irmão. Não tem como você mudar algo que está no passado. Mas eu fiz hoje, mas já está no passado. Louvado seja o nome do Senhor. O que se pode fazer é começar a planejar um futuro diferente. É isso que ele está dizendo assim, ó. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, diz ele. Ele está ensinando ao povo, aleluia, está dizendo, nós tome palavras de arrependimento, se achegue ao Senhor com palavras de arrependimento, peça ao Senhor perdão, peça ao Senhor que ele venha te ajudar, que ele venha te fortalecer, aleluia. Ele vai dizer aqui, aleluia, dizei, tira toda iniquidade. Preste atenção, irmão, o profeta Isaías, quando ele tem uma experiência com Deus, aleluia, ele vai olhar para si e ele vai dizer para o próprio Senhor, ele vai dizer, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Louvado seja o nome do Senhor. O que é isso? Reconhecimento de que está andando errado e no meio de pessoas erradas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele vai se arrepender, aleluia, e o Senhor vai pegar uma tenaz, aleluia, uma brasa viva do seu altar e vai colocar sobre os lábios de Isaías. Ou seja, o Senhor vai curar, vai libertar Isaías da sua iniquidade. Qual era a iniquidade de Isaías? O falar. A iniquidade estava na boca de Isaías. O Senhor está dizendo que quando eu e você confessamos os nossos pecados, nós alcançamos do Senhor a misericórdia e a libertação vem dele. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que ele está dizendo. Aceita o que é bom e oferecemos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Oh, Espírito Santo de Deus, ele está nos ensinando. A palavra, a todo momento, ela vai nos instruindo o que devemos fazer. O que eu devo fazer, pastora? O que eu devo fazer é confessar o meu pecado. O que eu devo fazer é me arrepender do meu pecado. O que eu devo fazer é tomar a palavra de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu não devo fazer é continuar nesta situação de queda. É continuar confiando no seu braço. É continuar confiando que esse pecado não vai te levar à morte. E o Senhor está dizendo na sua palavra, aleluia, não somente para aquele povo, mas para mim e para você nesse dia. Ele vai dizer, aleluia, para que o povo venha confessar e deixar. Aí o povo vai dizer assim, ó, não nos salvará a Síria, aleluia, não iremos montados em cavalos e a obra das nossas mãos já não diremos mais, tu és o nosso Deus. Ele está falando sobre confessar, sobre deixar de acreditar nas coisas lá fora. A Síria havia um exército, o povo de Israel deixou de confiar no próprio Deus para confiar num exército de estrangeiros. E quantos estão confiando em estrangeiros? Quantos estão confiando em palavras de homem, o que o homem prometeu, o que o homem falou que ia fazer? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão tirando a sua confiança do Senhor e estão colocando em outros deuses como Mamon? A Bíblia vai falar sobre Mamon. Mamon é um Deus. Mamon é um Deus que compete com Jesus. O próprio Jesus disse isso na sua palavra. Ele diz, não podereis servir a dois senhores, ou servir a Deus ou servir a Mamon. Aleluia. Mamon é dinheiro. Quantos estão colocando a sua confiança nas suas posses materiais, aleluia? Quantos estão confiando no seu braço, no seu trabalho, nas suas finanças, no seu poder aquisitivo? E ele está dizendo, não mais confiaremos na Síria.
Aleluia, não agiremos a outros deuses, tu és o nosso Deus. Você está entendendo? Aleluia, porque muitos de nós estamos caindo por confiar em homens, confiar no sistema, confiar em pessoas, confiar em nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Aleluia, o que é o órfão? O órfão é o abandonado, o órfão é o que está sozinho, o órfão é que não tem ninguém por ele. Aleluia, oh Espírito Santo de Deus, o órfão é aquele que não tem pai, que não tem mãe, que não tem uma proteção. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está dizendo, por ti, aleluia, nós alcançaremos misericórdia. A misericórdia do Senhor está sobre a sua vida, minha irmã, está sobre a sua casa, meu irmão. A misericórdia do Senhor está sobre todos aqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E o que nós estamos aqui é simplesmente vivendo por misericórdia. A palavra do Senhor vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então hoje a misericórdia se renovou mais uma vez sobre a minha vida, sobre a sua vida, e Ele te convida a voltar. Aquele que você traiu, aquele que você negou, aquele que você ignorou, aquele que você desprezou, não porque você quisesse, porque o sentimento que você tem por Deus é até verdadeiro, mas as atitudes, aleluia, não são. Rabanda Shébia, porque como eu posso dizer que amo meu esposo se eu estou traindo ou cobiçando alguém lá fora? Não estou amando, eu estou amando de palavras, de lábios, aleluia. Mas quando eu amo de verdade, irmã, aleluia, eu fico na minha posição de fidelidade, de honra, aleluia, ao meu cônjuge, aquele relacionamento. Tá entendendo o que o Senhor está falando? O Senhor está falando comigo, contigo nesse dia, e nós não podemos honrar Ele somente de lábios, aleluia, mas de coração. E quando a gente louva de coração, a gente honra e a gente é fiel à sua palavra. O Senhor nesse dia está te convidando, aleluia, a voltar para Ele, porque pelos pecados você tem caído e eu também. Ele está dizendo, volta a orar, volta a buscar, volta a ser verdadeiro, volta a ser honesto, volta a ser sincero, volta à comunhão, volta, porque pelos teus pecados tu tem caído, aleluia. São inúmeras situações que nos levam a cair, às vezes a falta de comunhão, aleluia, com Deus e com o seu povo, aleluia. Muitas das vezes nós caímos na mentira, no engano, queremos, aleluia, muitas das vezes sair como vítima, sair como pessoas que estamos corretas e por isso falhamos, contamos histórias mal contadas, aleluia, queremos prevalecer contra os outros, é ou não é? Usamos de engano, de mentira. Então isso também é queda, é pecado. Aleluia, eu estou na igreja, mas está caindo, irmã. Está caindo porque está mentindo, está caindo porque está fingindo. Aleluia, quando o Senhor Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Então não sei qual é o motivo da tua queda. Aleluia, porque esta palavra, aleluia, a gente pensa que é para quem está lá fora, mas é para quem é Israel de Deus, quem é chamado por Deus. E se você é Israel, se você carrega o nome do Senhor, essa palavra é para mim e para você, aleluia. O próprio Senhor vai dizer lá na construção do templo, aleluia, quando Salomão vai fazer aquela inauguração, o Senhor vai dizer que se o povo dele, que se chama pelo nome dele, se humilhar e orar, aleluia, ele ouviria do céu, aleluia, perdoaria os seus pecados, aleluia, e sararia a sua terra. É a palavra do Senhor, 2 Crônicas 7:14, aleluia. Então quando eu e você erramos, pecamos, aleluia, nós precisamos recorrer ao Senhor, aleluia, está falando isso dentro do templo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A sua terra hoje pode estar contaminada, a sua terra hoje pode ser uma terra de pecado, a sua terra hoje pode ser uma terra infrutífera, mas Ele está dizendo, se você se humilhar e orar, Ele vai perdoar e vai sarar a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então volta nesse dia, volta para o Senhor, volta a fazer as obras que o Senhor te confiou, volta a amar, volta a perdoar, volta a ter misericórdia, volta a colocar a mão no arado, volta a se aproximar do seu Deus na sua fraqueza, na sua limitação. Porque quando a gente cai, irmão, aleluia, normalmente se cria o quê? Uma ferida. Quem cai sente dor, irmão. Quem cai, aleluia, muitas das vezes levanta ralado, machucado, aleluia, mas se levanta. O Senhor está dizendo, se levanta,
e volta para a minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Se levanta nesse dia, volta. Está ferido, está machucado, está arranhado. Aleluia. Alguém riu, alguém zombou da sua queda, mas aquele a qual te chamou como filho, como filha, está te aguardando nesse dia. E ele está dizendo: volta, volta, converte-te, toma com você palavra de quem? De Deus. Não é palavra de quem te julga, palavra de quem te aponta, e nem mesmo as suas próprias convicções, porque por você mesmo você se julga, aleluia, muitas das vezes você se coloca como nada, como ninguém, quando o Senhor te deu um valor tremendo. E qual foi esse valor, pastor? Ele entregou o seu filho, entregou o sangue do seu filho, derramou o sangue do seu filho por amor de mim e de você. Então que nesse dia você possa se voltar ao Senhor. Receba esse convite da parte do Senhor. Receba, você que é crente, você que não é, você que está na igreja, você que não está, receba esse convite. Independente se você está fora ou dentro, caiu, levanta, aleluia, aleluia, volta para o Senhor, volta a fazer a vontade dele, amém? Pai, nesta tarde, nesta manhã, nesse dia, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, por cada vida, Pai, que está aqui, que tem se arrependido. Eu me arrependo, meus irmãos se arrependem. Nós nos arrependemos, Senhor, porque sabemos que as Tuas muitas misericórdias têm sido a causa de não sermos consumidos. Senhor, nos sustenta. Eis-nos aqui, Senhor. Tem pessoas aqui que estão voltando, Senhor, para Ti, Senhor. Recebe, Pai, porque eu sei que o Senhor estava aguardando. Sustenta, renova, que essa pessoa venha se sentir abraçada pelo Senhor, recebida pelo Senhor, em nome de Jesus, amém? Aleluia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Não esqueça de compartilhar essa palavra, deixa Deus te usar. Coloca aí nos seus comentários seu amém, seu glória a Deus, seu aleluia, isso ajuda, tá? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E eu voltem para a glória de Deus.